Olá, amigos! No estudo de hoje falarei sobre um tema muito importante que tem afetado a vida de muitas pessoas, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Eu quero falar sobre a depressão. Se você não teve, não tem, é possível que muito em breve você poderá ter essa doença. Porque conforme a Organização Mundial da Saúde, em 20 anos, essa será a doença mais comum no mundo. Vivemos num mundo instável, vivemos num mundo cheio de exigências, mas num mundo onde o amor se esfriou, num mundo onde existe indiferença, num mundo onde existe falta de recursos e por conta de tantos fatores sociológicos, psicológicos e até mesmo fisiológico no que tange a doenças inerentes na vida da pessoa, é muito provável que em algum momento de nossa vida passemos por depressão. Para você ter uma ideia, ela atinge pessoas de todas as idades, sexo, raças, até mesmo crianças são acometidas de depressão. E o número ele é muito maior nas mulheres. Alguns especialistas dizem que a depressão em mulheres é mais de 50% em relação aos homens. E esse fator está relacionado também à depressão pós-parto, que atinge uma mãe a cada 5 mães. Veja, é uma doença que está crescendo, está se esparramando na vida das pessoas e ela pode trazer muitas sequelas. Uma definição simples para a depressão é que depressão é uma doença que se manifesta por um sentimento de tristeza que dura ao menos 2 semanas e que impede a pessoa de levar uma vida normal. Então veja, até por um período pequeno já é fácil o médico fazer o diagnóstico, como em 2 semanas de tristeza profunda, essa pessoa iniciar um ciclo de depressão em sua vida. Ela é fruto de fatores sociais, psicológicos e também biológicos. Em muitas ocasiões está relacionada a um problema físico da pessoa. Por exemplo, uma doença cardiovascular, ela pode desencadear numa depressão, tá? No enfermo. Então pode ser algo relacionado à saúde física. Além disso, algumas circunstâncias particulares também da vida da pessoa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Dificuldade econômica, desemprego, catástrofes naturais, conflitos, pandemia. Tudo isso pode aumentar o risco da pessoa sofrer depressão. Acabamos saindo da nossa rotina, da nossa vida normal e nos deparamos com uma realidade que muitas vezes assusta, uma realidade nova, mas que não é boa. E isso acaba trazendo depressão. Nos casos mais graves, a depressão ela pode gerar o suicídio, levar a pessoa a cometer suicídio. E esse é um problema, meus amigos, que mais de 50% dos suicídios que acontecem no mundo são ocasionados pela depressão. E para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de pessoas todos os anos cometem suicídio. Mas é preciso fazer uma distinção entre a tristeza e a depressão. A tristeza patológica é aquela transitória, geralmente provocada por algum acontecimento difícil e desagradável. Por exemplo, situações da vida, como a perda de um emprego, desencontros amorosos, desentendimentos familiares, dificuldades econômicas e até a mesma morte de algum ente querido e de um familiar. Às vezes, essas situações causam apenas uma tristeza profunda e logo passa. Já nos quadros de depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. E se não for tratada, esta depressão ela pode trazer inúmeras outras doenças e consequências na vida da pessoa. Ela acaba perdendo o prazer de viver e isso não é bom. Qual seria o tratamento para a depressão? Frequentemente os recursos que são aplicados para esta doença, para o combate à depressão, são farmacológicos,
psicoterápicos e também associados às atividades físicas. Então, isso revela a complexidade do assunto, né? Perceberam? Ou seja, ninguém jamais poderá generalizar e dizer que a depressão é um problema meramente fisiológico, de um lado ou de outro, apenas psicológico ou emocional. Desde a cultura hebraica, nós acreditamos na unidade holística do corpo, que a mente afeta o corpo, mas o corpo também afeta a mente. E percebemos que muitas vezes a depressão ela pode ser desencadeada por um problema físico, mas também pode ser desencadeada por um problema emocional. Depressão também não é meramente fisiológica. Isso seria um biorreducionismo, ou seja, reduzir o ser humano à sua atividade cerebral sem levar em conta qualquer atividade da pessoa como unidade. Então não é apenas fisiológico. E depressão também não pode ser caracterizada como um problema espiritual ou um pecado que a pessoa cometeu. É lógico que o pecado nos afasta de Deus e isso traz muitas consequências, mas eu não posso taxar todas as pessoas que estão com depressão porque cometeram algum pecado. Às vezes o pecado nos faz tomar escolhas em nossa vida e de acordo com a palavra de Deus, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E às vezes uma situação desastrosa pode desencadear inúmeros problemas e até mesmo a depressão. Mas agora veja, de todos os exemplos bíblicos, tá? De uma pessoa que não cometeu pecado, mas que esteve numa profunda depressão, é o caso de Jesus. Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 38, que diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza moral, fiquem aqui e vigiem comigo. Nessas palavras você percebe que Jesus experimentara uma profunda depressão. Ele sabia que em pouco tempo a cruz era o seu destino. E ele estava se preparando naquelas horas finais para enfrentar a grande perseguição, a maldade das pessoas para alguém que era inocente, mas que tinha no coração o maior desejo de salvar toda a humanidade. O peso dos pecados de toda a humanidade recairiam sobre seus ombros e Jesus agora se encontra numa depressão profunda porque tamanha responsabilidade estava sobre si. Perceberam? E nem por isso Jesus pecou. Existem personagens da Bíblia que passaram por situações de depressão, diante da pressão, diante das grandes responsabilidades, diante das perseguições, como por exemplo Davi teve. Então eu não posso taxar que toda depressão ela é ocasionada por uma escolha errada que a pessoa fez em sua vida e está colhendo consequências. Jamais. Bom, qual é a raiz da depressão de acordo com a Bíblia? Muita gente pensa que determinados assuntos nós não conseguimos encontrar uma resposta na Bíblia. É interessante como a palavra de Deus ela aborda tantos temas da nossa vida, temas importantes. Deus é o Deus da religião, mas também é o Deus da saúde, é o Deus da família. E nós encontramos inúmeros temas. E sobre a depressão, eu quero falar com vocês um pouquinho do que a palavra de Deus nos orienta. Então veja, a raiz da depressão. Abram suas Bíblias em Salmo, capítulo 73, o versículo 26. Eu já estou abrindo aqui a minha Bíblia. Salmo 73, verso 26. E eu vou ler a palavra de Deus que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Numa outra tradução, diz que o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Bom, este é um salmo de Asaf. Não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. E ele admite aqui
que a depressão ela é um componente físico, o que nós chamaríamos de fisiológico ou químico. Isso pode envolver a depressão, né? Pois ele diz, o meu corpo poderá fraquejar. Como vimos, uma pessoa que tem depressão, ela vai ter alterações de peso, distúrbio de sono, problemas psicomotores, falta de energia, fadiga, dificuldade de concentração e tantas outras situações desagradáveis que não tenho tempo de mencionar. Perceberam? Mas além do componente físico aqui, que nós já notamos, Asaf também, ele compreende que há um fator emocional na depressão quando ele diz, o meu coração pode fraquejar. E de fato há esgotamento, tristeza, culpa, desencorajamento, angústia, estresse, ideias suicidas e outras coisas mais. Então, tanto o componente físico, tá, como o emocional são agravados e tende-se a evoluir até o limite. E agora eu quero fazer uso do hebraico bíblico para traduzir aqui uma palavra com um pouco mais de propriedade para você entender o sentido do que realmente Asaf queria nos explicar. O verbo usado por Asaf aqui como fraquejar e em outras traduções debilitar, fraquejar, vem da palavra hebraica kalá, e que significa literalmente chegar ao fim, esgotar ou acabar. Perceberam que é um quadro de depressão que ele estava falando? Então, quando ele diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, ele está dizendo que fisicamente e espiritualmente, ou seja, emocionalmente, mentalmente, ele poderá chegar ao fim de suas forças e não conseguir mais lutar. Conheço muitas pessoas que passaram por este vale, por essa dificuldade. Alguns chegavam a dizer assim, pastor, embora eu não tenha vontade de viver, eu não consigo mais ler a Bíblia, a palavra de Deus, nem mesmo orar. Eu não tenho ânimo para mais nada. Tais pessoas chegaram assim, como Asaf disse, chegaram ao fim. Se esgotaram, se acabaram, tanto no aspecto físico como no aspecto mental. Entretanto, diante deste buraco negro, sempre esteve a menção aqui no texto e sempre estará e deve estar em nosso coração a fé e a esperança em Deus. Ele é a nossa herança. Então, toda e qualquer doença, nós precisamos encontrar uma resposta melhor do que aquela que humanamente falamos e encontramos aqui na Terra, no verdadeiro médico dos médicos, que é o nosso Pai de amor e que zela pela vida dos seus filhos e que, de acordo com o livro de Ezequiel, não tem prazer na morte dos seus filhos. Então, amigo, se você passa por um momento de dificuldade, tem você consultado Deus também? É lógico que você deve sempre fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Não adianta, diante de um quadro de depressão, somente orar, ler a Bíblia e conversar com Deus. Você tem que ir ao médico, você tem que ser medicado, você tem que saber qual o melhor tratamento que você deve seguir. Mas uma coisa é clara, se você unir o poder divino com o esforço humano, você terá um resultado muito satisfatório na sua vida. Por isso que a Bíblia aqui é clara, no texto de Asaf, a esperança continua em Deus para todas as áreas da nossa vida. Eu quero estudar um pouquinho sobre a depressão de Jesus. Convido você a abrir a palavra no livro de Mateus, no capítulo 26, e vamos estudar ali a partir do verso 36. Jesus traz assim lições importantes de como lidar com a depressão. Como todos nós sabemos, ele é o nosso maior modelo a ser seguido. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Ele tem muito a nos ensinar. E quando ele sofreu de uma profunda depressão, ele tomou algumas atitudes que nós também poderemos tomar para aprender a lidar melhor com essa doença que tem afligido tantas pessoas. E como eu disse, a Organização Mundial de Saúde registrou que nos próximos 20 anos
muito em breve será a doença mais comum da humanidade. Como lidar com isso? Então você que já procurou aí na Palavra de Deus, Mateus capítulo 26, quero tirar 6 lições aqui do relato de Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 36 em diante, quando ele estava ali no Getsemane. Primeiramente, primeira lição, Jesus escolheu amigos íntimos para estar com ele. Diante da depressão, as pessoas se isolam, mas é bom você escolher amigos íntimos. Você possa conversar, confiar. Isso faz diferença na vida daquele que está com depressão. E olha o que o texto diz no versículo 36 e 37. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e também a angustiar-se. Percebam que Jesus não se isolou, mas também ele não se expôs a todo mundo. Ele chamou perto de si os mais íntimos a quem ele confiava. Geralmente a pessoa que está em depressão, ela evita lugares públicos, aglomerações, muitas pessoas. Mas você pode escolher um grupo pequeno de confiança para estar ao seu lado. Isso pode fazer a diferença. Segunda lição de Jesus está no verso 37 a 38. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Segunda lição. Jesus abriu o seu coração para eles. Nós precisamos, amigos, ter uma válvula de escape. Às vezes absorvemos tantas coisas e não colocamos para fora. E quando você tem um amigo, você pode fazer isso. Jesus não se constrangeu ao desnudar seu coração deprimido, mesmo que isso lhe expusesse e também chocasse aos seus discípulos. Veja, Jesus abriu o coração. Está sofrendo depressão? Coloca para fora. Escolhe alguém de sua confiança. Faz isso. Você vai ver que esse esvaziamento ele vai facilitar para que você tenha assim uma paz de espírito muito maior que há muito tempo você não tinha. Dividir o seu problema. E mesmo que você não tenha ninguém para fazer isso, lembre-se do que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele deseja que você divida o seu fardo com ele. Maravilha saber disso. Terceira lição, Jesus pediu a ajuda deles. Algumas pessoas que estão sofrendo depressão, às vezes por orgulho, não pedem ajuda. E agora no verso 38, quando Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pediu ajuda dos discípulos para estarem ao seu lado e orarem por ele também. Então Jesus admitiu que precisava de companhia para lhe sustentar e para lutar. Nós temos uma grande vantagem, nós que somos cristãos. Além de termos muitos amigos, o fato de termos amigos cristãos, esses amigos, eles não estarão apenas na sua presença, fazendo-lhes uma boa companhia. Eles também vão orar por você. E esse foi o pedido de Cristo. Agora, assim como nesse relato, é triste saber que muitos, ao invés de orar, preferem dormir e buscar os seus próprios interesses. Amigo, não perca a oportunidade de ajudar alguém que realmente está precisando. Não é para amanhã, não é depois de amanhã. Amanhã pode ser tarde para alguém que esteja com essa doença. Quando alguém pedir ajuda, pedir oração, faça imediatamente. Isso fará a diferença. Vamos à próxima lição, quarta lição. Jesus derramou seu coração diante dos discípulos.
E agora o verso 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus derramou o seu coração diante de Deus. Não é a mesma coisa que Asaf disse? Que o corpo e o coração podem enfraquecer, mas que Deus é a sua fortaleza, a sua herança. Jesus agiu desta maneira, como ser humano, porque ele se tornou ser humano. Ele também era passível de sofrimento, como eu e você sofremos. E ele dependeu do Pai nesse momento de dificuldade para lhe abrir o coração. Semelhantemente, nós temos que fazer o mesmo. Então Jesus orou a Deus, expressando seus desejos, afirmando sua disposição para confiar e fazer cumprir na sua vida a vontade do Pai. A oração, meus queridos, é uma questão de êxito ou de fracasso. E Jesus nos ensina que precisamos, quando estamos no vale, passar pelos momentos de oração. Faça isso e você vai perceber a diferença. Quando você ora, você vai perceber que coisas assim muito diferentes daquilo que você está acostumado na sua vida vai começar a acontecer. Sabe, isso se chama milagre. Coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Situações que você está levando uma vida toda para resolver e de repente Deus resolve em um minuto para você. É nesse momento que o melhor vaso para Deus é o vaso vazio. Ou seja, nós estamos esvaziando este vaso, tá? Daquilo que nós achamos que funciona em nossa vida. Estamos esvaziando desse vaso o orgulho, a presunção. Estamos deixando vazio. O melhor vaso para Cristo é o vaso vazio, para que Ele possa entrar. É por isso que Paulo diz que somos como vasos de barro. E qual é o tesouro dele? Cristo. Nós temos que nos esvaziar, irmãos, para que Cristo Jesus possa reinar em nossa vida. Faça isso. Dependa dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, em todas as áreas da vida. É Ele que nos criou, mas é Ele que nos sustém e também nos mantém. Então faça isso, faça uso da oração. Ela é uma ferramenta poderosa que pode transformar agora, nesse exato momento, a sua vida. A próxima lição aqui de Jesus é que Ele amou seus discípulos na fraqueza deles. Mas o que isso tem a ver? Eu vou ler primeiro o texto com você, Mateus 26, 40 até o 45, que diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceberam aqui? A carne é suscetível de fraquezas, depressão. Somos humanos. 42, retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Olha a luta aqui de Jesus. Ao mesmo tempo que o lado humano queria que afastasse essa depressão profunda, mas ele dizia que se faça a sua vontade, porque também precisava cumprir a sua missão. E no verso 43, quando voltou de novo, encontrou dormindo, né? Os discípulos estavam dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Amigos, nesse exato momento, Jesus amou seus discípulos na fraqueza deles e ele não desistiu de lutar, apesar dos seus fracassos e apesar que os seus amigos íntimos o fracassaram naquele momento. Por que eu quero mencionar isso? Se você, mãe, está com depressão, continue amando seus filhos. Ah, mas é tão difícil nessas horas de depressão amar, demonstrar amor.
Eu não consigo nem mesmo me amar, não tenho mais razão de viver. Mas em alguns momentos você precisa também ser racional. Pensar assim, isso vai passar. Mas eu não posso deixar de amar aquelas pessoas que são importantes para mim. Muitos conseguem fazer um exercício mental ao ponto de não descontar nos outros alguns sofrimentos particulares, principalmente os filhos pequenos. Continue amando eles e demonstrando amor. Sabe, esse exercício de se abaixar para levantar as outras pessoas, isso fará bem para você. Primeiramente porque você vai tirar um pouco do foco da sua pessoa e dos seus problemas para pensar naquele que precisa. Então, na medida do possível, eu sei que a pessoa com depressão não está em plenas condições para isso, mas na medida do possível faça esse exercício. Jesus fez. E naquele momento ele focou a atenção nos seus amigos que ele tanto amava. Por fim, Jesus agiu com fé, esperança e amor. O verso 45, a segunda parte, até o verso 46, diz assim: chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus secou as suas lágrimas e seguiu a vida com fé e esperança. Apesar das dificuldades, apesar de Judas. Aliás, Jesus amou a Judas também. Veja que nesse relato aqui, nada nas circunstâncias havia mudado. O que havia mudado agora, depois de Jesus orar, é que a fé e a esperança e o amor estavam renovados em seu coração. E isso fez uma profunda diferença na hora da grande tristeza que ele estava passando. Perceberam? As circunstâncias não mudou. Às vezes você pode ter passado, está passando por uma depressão por conta das circunstâncias, e nem sempre essas circunstâncias elas vão mudar imediatamente, porque elas advêm às vezes até de fatores externos. As circunstâncias às vezes nem sempre mudam, mas você pode mudar. Você precisa renovar em Deus a sua fé, a esperança e o amor, e seguir a sua vida confiante ao lado daquele que lhe sustém. Esse, quem sabe, seja um grande exemplo também de Jesus para ajudar todas as pessoas que estão com depressão. Amigos, são 6 lições importantes de Jesus. Eu não estou falando de mim, não estou falando de uma outra pessoa, mas estou falando do nosso mestre chamado Jesus. Eu acho que vale a pena seguir os seus passos. Vale a pena seguir o seu exemplo, porque Jesus é o mestre dos mestres e mais do que isso, Ele é o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos e Ele pode te ajudar nesse momento difícil. Eu quero encerrar lendo um texto de São João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está dizendo isso. No mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, mesmo diante da mais profunda depressão e tristeza, Ele diz: eu quero que vocês tenham paz em mim, porque eu sei a resposta, ou melhor, eu sou a resposta para os seus problemas. Amigos, eu não sou médico, não sou um especialista da área, e aconselho você a procurar, logicamente, um especialista da área para tratar depressão e até sugerir isso para as pessoas que estão passando por essas doenças. Há muito tempo atrás, alguns adventistas achavam que vencer a depressão é falta de oração, de estudo da Bíblia. Cuidado. Esse é um pensamento muito simplório,
porque nós acreditamos no corpo e na mente como uma unidade, eles não estão separados. Sempre íamos ao médico quando alguma parte do corpo físico adoeceu. E por que não podemos ir quando a mente adoece também? Faça a sua parte, busque ajuda. Mas como teólogo, esta é a minha área, o estudo da Bíblia. E eu quis apresentar para você um plano espiritual para reforçar o seu tratamento, para te ajudar nesse momento de dificuldade. E Deus é tão bom que mesmo diante de uma doença tão aterrorizante como a depressão, nós encontramos em Sua palavra um alento, uma esperança e um norte para ser seguido. Que nessa jornada de vida que temos pela frente, você continue confiando na nossa fortaleza, na nossa herança, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua decisão e a minha decisão também. Vamos orar? Querido Pai, oro nesse momento, Senhor, para que se manifeste de maneira poderosa na vida dos seus filhos, os orientando a tomar as melhores decisões diante das dificuldades e tristezas da vida. Que o Senhor continue sendo o nosso alento, a esperança maior, a certeza de um futuro garantido, que as escolhas que fizermos hoje, no presente, possam influenciar o nosso futuro e que tenhamos um futuro glorioso, finalmente, quando Jesus voltar para nos buscar. Permito a Deus que o exemplo de Cristo seja seguido por cada um de nós. Naquele momento em que ele estava no Getsêmani, ele mostrou como lidar com as mais profundas tristezas da vida. Que possamos seguir os seus passos, porque continuamos vivendo no mundo de pecado e cheio de tristezas, que assola os nossos corações todos os dias, diante das notícias ruins, diante do pecado que nos assola, diante da indiferença, diante das dificuldades internas e externas do nosso coração. Que o Senhor continue sendo o exemplo e a nossa única e maior esperança. E rogo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, porque esse nome tem poder, que o Senhor opere milagres nesse momento na vida das pessoas, enxugando-lhes as lágrimas e transformando as tristezas em alegria. O Senhor venceu o mundo e disse que passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo e encontrar a paz no Senhor Jesus, e é isso que nós queremos fazer neste exato momento. E oramos no precioso e sagrado nome de Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amém. Que Deus abençoe você, querido amigo, querido irmão. Faço votos que você tenha muita saúde, paz, prosperidade em sua vida. E prosperidade não significa dinheiro no banco, mas significa sucesso espiritual aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe.